Bom, voltamos então ao segundo bloco desse programa sobre brinquedos. Eu acho que a professora poderia retomar a resposta então. Então, o que a gente tem que observar no brinquedo é o que a gente pretende estimular na criança. Então, um brinquedo que é usado para uma criança que não apresente deficiências pode ser usado para uma criança que tenha alguma necessidade especial específica. O que vai determinar é a necessidade da criança. Então, não é que tenha um brinquedo só para uma criança com uma determinada necessidade. Se a habilidade motora da criança é a ênfase naquela, é a necessidade especial dela, a gente procura dentro do universo de brinquedos um brinquedo que favoreça o desenvolvimento da habilidade motora, sempre pensando na questão da segurança da criança. Então, se ela tem condições de brincar, se não tem nenhuma quina, nenhuma parte cortante, e ela pode brincar. Então, não que ele seja exclusivamente, alguns casos especiais a gente pode encontrar, mas em geral... Mas onde que a pessoa interessada em adquirir esse tipo de brinquedo ou esse tipo de orientação busca essa ajuda? Bem, hoje em dia é muito fácil, a maior parte das pessoas tem internet, computador em casa e internet. Então, cada um, dentro das necessidades do seu filho, vai buscar a associação, ou fundação, ou instituto, enfim, a organização que atende especificamente aquele tipo de necessidade. E lá ela vai encontrar não só informações com relação ao brinquedo melhor para aquela necessidade, como também outras orientações com relação à necessidade especial da criança. Ok. Eu outro dia ouvi falar, não sei se isso é verdade, que os brinquedos de madeira são uma importante ferramenta cognitiva. Isso procede? É diferente do que não é de madeira? Não, assim, essa parte de cognição, na verdade, é característica do brinquedo. Por ser a ferramenta da criança, é através dele que realmente a criança vai adquirir todo o conhecimento. Mas não por ser de madeira ou não? Não, a madeira e o tecido, que são as matérias-primas básicas dos nossos produtos, elas funcionam da seguinte forma: elas são elementos naturais, eles são elementos naturais. Isso possibilita que a criança, quando tem esse contato com elementos naturais, seja assim, uma situação mais aprazível. Então, a madeira, o tecido tem calor, a madeira e o tecido tem vida. Então, uma boneca de pano, por exemplo, a criança que tem uma bonequinha de pano já há muito tempo, ela transmite para a criança a própria temperatura corporal dela e o próprio cheirinho dela. É por isso que ela vai ter uma afetividade muito maior com uma boneca de pano, coisa que ela não conseguiria se fosse, no caso, uma boneca de plástico. O plástico ele é duro, o plástico ele é frio, o plástico não transmite energia nenhuma para a criança, ela não estabelece uma troca de energia com a criança, e o pano sim, a bonequinha de pano. Você vê que tem crianças que têm bonequinhas de pano há anos, a bonequinha está no estado já assim de decomposição praticamente, a criança ela é apegada à bonequinha ainda. Então a questão da madeira e do tecido, que são elementos naturais, é justamente essa afetividade, né? Deu para entender. Deu, muito claro, inclusive. E vocês fazem pesquisas lá da loja para compra de brinquedos? Como é que Constantemente, né? A internet está aí, então periodicamente nós consultamos, buscamos, entramos em contato com vários artesãos espalhados por todo o Brasil. Muitos deles chegam até a nossa loja também por intermédio da internet. Nós estamos hoje muito bem localizados no Google, né? Então a pessoa jogou lá brinquedos educativos em Santos. Nós já estamos bem localizados e a pesquisa ela tem que ser constante. De 10 anos para cá, principalmente, surgiram muitos fabricantes e a qualidade do brinquedo educativo, até por conta da determinação do Inmetro, ela tem melhorado e muito, né? Então a pesquisa ela é constante, a busca ela é constante e não pode parar, né? Você mencionou o Inmetro, né? É correto pensar que em função desse tipo de certificação ou de controle, hoje eu já não preciso mais me preocupar em importar brinquedos ou... O brinquedo nacional já tem esse nível? Tem porque hoje o Inmetro é muito mais rigoroso com o brinquedo nacional do que com o brinquedo importado. Às vezes você tem aqui no Brasil alguns brinquedos provenientes da China que não passam pela certificação do Inmetro e não sei como chegam até o mercado consumidor, né? Então hoje o artesão, né, nacional, ele enfrenta uma série de barreiras burocráticas até para poder colocar o brinquedo dele dentro das especificações. Tá, isso garante a questão de quem está colocando o brinquedo na prateleira. E o que eu, como pai,
tenho que levar em consideração quando eu vou buscar um brinquedo para minha filha? Bom, a primeira situação é respeitar a vontade da criança, né? Geralmente, na loja funciona assim. Você vende videogame, né? Não. Mas se eu gosto de fazer surpresa, como é que eu vou respeitar? Não, aí cada pai conhece bem o perfil de cada criança e quando você apresenta o brinquedo, muitos deles já determinam, não, esse aqui é a cara do meu filho, esse aqui é o jeitinho da minha filha. Então o próprio pai, por conhecer a rotina da criança, já enquadra mais ou menos aquele brinquedo para a criança poder brincar no dia a dia, né? Então é bem por aí. É isso aí, professora Vera. Os pais, ao comprar o brinquedo, têm que estar preocupados com o processo de educação? Isso, não só os pais, como tios, padrinhos, não, sim. amigos, né? Às vezes a gente compra um brinquedo para uma criança que não é da nossa família, né? Então, saber o momento do desenvolvimento da criança, em que momento de desenvolvimento ela está, né? As preferências para as crianças normalmente naquela idade e, como a gente falou, certificação do Inmetro e questão de segurança. Um aspecto que a gente cada vez mais, inclusive tem estudos já a respeito disso, é a higienização do brinquedo, a limpeza do brinquedo, a periodicidade, que em casa se faz com alguma tranquilidade. Em hospitais a gente tem um cuidado mais especial, mas em casa os cuidados normais que a mãe tem com a limpeza da casa também com a limpeza dos brinquedos. Você falou em faixa etária, os brinquedos elas são todos catalogados por faixa etária, né? Até outro dia eu estava lá comprando um presente para um sobrinho de 12 anos, né? Aí perguntei para uma das suas funcionárias, excepcional funcionária, aliás, e ela me mostrou, falei, para 12 anos, ela me trouxe um brinquedo muito interessante, mas era faixa etária 8 anos. Eu falei, mas eu quero de 12. Aí ela me deu uma aula, falou assim, o jogo de xadrez é para criança inicial aos 6 anos. E meu pai fez 56 e eu acabei de dar para ele. Ou seja, é aos 6 anos, mas continua valendo aos 56. Eu aprendi naquela hora que ali é o início, né? Perfeitamente. É que nem a bola de futebol, nós vendemos bola de futebol também. Até outro dia essa mesma funcionária, né, ela deu um exemplo muito interessante para um cliente. Que ele falou, eu queria um brinquedo para um garoto de 12 anos, tal, e ele é muito ativo, e ela ofereceu, dentre vários jogos que nós temos assim de atividade maior, a bola de futebol. E ele fez o mesmo comentário. Mas aqui está marcando 5 anos. Aí ela falou, então o Neymar não pode mais jogar bola, é isso? Aí no momento ele se convenceu que realmente ele estava equivocado com relação a essa observação, né? Então é bem por aí mesmo, né? A gente procura determinar a partir de qual idade a criança ela está apta, né? Mas há brinquedos, claro, que pegam uma faixa, não, né? Sim, não é como o jogo de xadrez, que aos 56 anos... Perfeito. Né? Então, a termina. criança, o ser humano, no desenvolvimento dele, ele tem períodos em que ele está mais apto a um determinado aprendizado. Então, os brinquedos, eles começam a ter significado a partir desses períodos do desenvolvimento. Isso não significa, por exemplo, que dali a 10 anos ele não possa retornar, trabalhar, voltar com esse brinquedo. Tem interesse novamente no brinquedo. Exatamente. Então, tem a fase inicial, mas a fase final, dependendo do interesse pelo brinquedo, pode ir até... Sempre. O xadrez o xadrez começou, a história dele começou na Pérsia, né? Na verdade, ela era uma estratégia, era um jogo de estratégia só dos governantes e dos generais. Com a evolução, ele foi, sobretudo, ele assumiu esse formato mais com os ingleses, mas ele era originalmente um jogo só de estratégia de guerra. Olha, guerra, jogo, estratégia, acho que isso é para o terceiro bloco. Terceiro bloco. Daqui a pouco a gente volta, mas eu queria dizer que a gente está, através de uma cortesia aqui da Brinkmania, com o e-mail que está aparecendo na tela aí para vocês, aquele que mandar para esse e-mail um pedido querendo assim, olha, Papai Noel, semana que vem, né? Então, quem escrever aí o porquê que merece ganhar um presente da Brinkmania, não importando a faixa etária, primeiro que responder, o que mandar o e-mail para a gente vai ganhar um presente da Brinkmania. Da Brinkmania. Voltamos daqui a 1 minuto.